Tudo bem, gente? Buenas noites. Estavam morrendo de saudade de uma aulinha de química, que eu sei. Vocês não resistem a uma aulinha de química. Uma delícia. Ainda mais fazer distribuição eletrônica. Era tudo que a gente mais queria hoje. Sensacional. Ah, que bom. Espero que deixe a aula menos triste. Agora vocês não têm mais desculpa para querer sair mais cedo, porque o Big Brother acabou, tá? A menos que vocês queiram assistir, mas vocês vão ter que assistir por outros meios, né, para reassistir. Que delícia, hein? Virar a noite quimicando. Lembrando o que a gente viu na última aula, porque não era um conteúdo fácil. E eu vou relembrar e tentar explicar de novo, só que fazendo exercício, porque era do cão isso. Vou ativar a chamada. Escrevam presente bonitinho, bonitinho, tá? Senão não contabiliza. Então, costuma, dependendo da prova, cai. FUVEST não cai muito, mas dependendo da universidade, cai distribuição. Não é um assunto tão tranquilo. Tudo na distribuição começa com os nossos estudos sobre os princípios de Heisenberg, que relembram da dualidade onda-partícula, também estudada por Schrödinger, aquele cara do gato, que o gato está dentro da caixa vivo, está morto, o que está acontecendo com o gato? Eles estudaram, cada um com as suas teorias, e as teorias se complementaram, sobre a dualidade da onda-partícula. As partículas, quando os elétrons, quando estão sendo observados, eles costumam se comportar como partículas, e quando não tem um observador, eles estão sozinhos na calada da noite, eles se comportam como ondas. Então, eles são traiçoeiros. E a gente também tem muita dificuldade para determinar a posição e a velocidade do elétron ao mesmo tempo, porque isso precisa de fornecer energia. E se a gente fornece energia, a gente desestabiliza a velocidade e assim diante. Vimos que temos uma região chamada orbital, que é a região de maior probabilidade para se encontrar os elétrons. Ela não é separada por uma camada, nem por uma membrana visível, mas por causa da atração do núcleo nos elétrons, e formam esses orbitaizinhos muito bonitinhos, certo? E esses orbitais podem ter mais de um formato, de acordo com o subnível. Sim, esses slides, se eu não me engano, já estão no Class, porque são os slides da aula 2, o átomo. Só que a partir do slide 25. Então ele está lá, só que ele está mais para baixo. E os orbitais podem ter formatinhos diferentes. Então, os orbitais do subnível S são esféricos. Do subnível P, lembra que a gente tinha 3 orbitais no subnível P? Eles são em formato de Altair. Falando um pouquinho mais rápido, porque a gente já começou a ver isso antes. E depois eu posso recomendar aulas, videoaula do YouTube para complementar, caso vocês não tenham entendido ainda. Nós temos a grande dificuldade de determinar a velocidade e a posição. Quando a gente determina um, o outro escapa, e vice-versa. Mas tudo que a gente sabe é que os elétrons têm tendência a ficarem distribuídos em certas regiões chamadas orbitais. E nós tínhamos 4 tipos de subnível, S, P, D, F. Qual que era a dica de decorar, para decorar S, P, D, F? Vamos lá, vamos ver se vocês lembram do nosso mnemônico. Temos o sem pão da fome, mas não foi o que eu ensinei, né? O que eu mais decorei é sepultura para defunto fresco. Tá? Então, essa é a sequência dos orbitais. E os orbitais do tipo S, né, o subnível S só tem um orbital,
o P tem 3, o D tem 5 e o F tem 7. 1, 3, 5, 7. Crescimento em números ímpares. Em cada orbital cabem quantos elétrons? É assim, pão da fome é mais fofo, né? Mas a gente tem que ir na brutalidade, que na violência a gente fixa o conteúdo. Então, sepultura para defunto fresco é um pouco mais traumático. E aí o trauma faz a memória ficar mais duradoura. Quantos elétrons cabe por orbital? Cada orbital. Vamos ver se vocês lembram. 2, exatamente. Um para cima e um para baixo. Eles tinham spins opostos. Cabem 2 no S. Cabem 2 nesse P-1, 2 no P0 e 2 no P1. Então, subnível S. Cabem quantos elétrons no máximo? 2. No P, 2, mais 2, mais 2. Exatamente, 6. No D, 2 mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. Cabem 10 no D, no total. E no F, cabem 14. E nós vimos que cada camada pode ter uma ou mais subcamada. Então, a camada K. A camada K só tem a subcamada ou subnível S. Como ela só tem o S, só cabem 2 elétrons na camada K. E a camada L? Ela vai ter o subnível S dela e o subnível P dela. É diferente, tá? O subnível S da L é diferente do subnível S da K. Cada camada pode ter o seu subnível com a mesma letra, mas eles são um pouquinho diferentes, tá? Então, a L tem o S e tem o P. O S cabem 2 elétrons. O P, no total, cabem 6. 2 mais 6, 8. Oh, cabem 8 elétrons no máximo na camada L. E na M, S, P e D. 2 mais 6 mais 10. Então, cabem 18 elétrons. A N tem S, P, D e F. Sem pão dá fome. Então, cabe 2 mais 6 mais 10 mais 14. 32. A O 32 também. A P 18 e a Q 8. Então, o que determina quantos elétrons cabem em cada camada? Quais os subníveis cada camada tem? Então, nem todas as camadas vão ter todos os subníveis facilmente ocupáveis, tá? Embora nem sempre a gente precise ocupar ele inteiro. A gente pode ocupá-lo parcialmente. Tudo tranquilo por enquanto? Deu para vocês relembrarem? Tá ok? Para a gente prosseguir? Eu acho que vocês, pelo menos vocês estão mostrando no chat que tá lembrando bem. E qualquer coisa a gente revê isso, se alguém tiver dúvidas. Vimos que nós tínhamos aquele princípio de exclusão de Pauli. Por quê? O que ele significava? Que os 2 elétrons dentro do mesmo orbital devem ter estados quânticos diferentes, também chamados spins. Tá com algum problema no áudio? Porque eu tô com o fone bom. Aqui tá tudo certo. Tá bom, então tá ótimo. Testando, testando, testando. Então, nós podemos ter 2 tipos de spin. O que é o spin? O elétron, além de ficar correndo em volta do núcleo, ele gira em torno dele mesmo, tá? Igual os movimentos de rotação e translação da Terra. Quando o elétron gira em torno de si, pode ser no sentido horário ou no sentido anti-horário. Quando ele gira em um dos sentidos, ele cria um polo norte para cima, ou quando ele gira no oposto, ele cria um polo norte para baixo. Qual que é o polo norte para cima? Quando gira no horário ou anti-horário? Sei lá, tanto faz. Isso geralmente é arbitrário, certo? O que é o importante? Cada orbital cabem no máximo 2 elétrons, e esses elétrons devem estar com spins opostos. Então, um tem que estar com a seta para cima e um tem que estar com a seta para baixo. Por quê?
Elétrons possuem carga negativa. Negativo com negativo se repele. Vamos pensar no orbital como se fosse essa caixinha. Se você tem duas partículas negativas se repelindo, elas não vão conseguir existir juntas nessa caixinha. Então, o que acontece? Quando elas criam esse spin girando e criam esse magnetismo, elas vão parecer um ímã e vão se atrair como um ímã. E aí a atração magnética criada pelos spins opostos vai superar a repulsão da carga negativa. E aí, como está tendo uma força puxando para perto, o que vai acontecer? Eles vão poder existir juntos, certo? E vimos que a distribuição é dependente da energia crescente dos subníveis, e que para isso a gente usava o diagrama de Linus Pauling. E esse diagrama eu vou montar com vocês, para vocês verem que não é difícil montar. É uma coisa que a gente costuma ter que decorar sim. Tá? E o último problema que a gente tinha era a regra de Hund, que vai ter um elétron em cada orbital do subnível primeiro. Então, primeiro você distribui um elétron para cada orbital daquele mesmo subnível. Então, aqui é o subnível P. O subnível P tem 3 orbitais. Se eu tenho 3 elétrons, eu vou distribuir um elétron para cada orbital desse subnível. E se eu tiver mais elétrons à disposição, aí eu venho colocando eles. Mas aí com a seta para baixo, nesse caso, porque começou com a seta para cima. Tá? Então a regra de Hund diz: melhor todo mundo meio cheio do que alguns cheios e outros vazios dentro do mesmo subnível. É uma tipo de distribuição de renda, tá? É uma distribuição de elétrons lá dentro do subnível. Ela tem que ser o mais igualitário possível. Não pode ter alguém completamente cheio e outro completamente vazio. É melhor todo mundo na metade, certo? E eu vou fazer a distribuição com vocês. Eu vou parar de apresentar e apresentar a tela inteira. Deve estar para começar a verem o compartilhamento. E agora eu vou entrar no whiteboard, que é um quadro para desenhar. Entrei. Se vocês não estiverem vendo, podem falar comigo e aí, sei lá, eu tento consertar. Estou Vamos. vendo. Tá certo? Tá ótimo. A distribuição eletrônica. Então, como que eu vou montar aquela tabelinha marota? A gente tem que lembrar de quantas camadas a gente tem. Então, eu tenho a camada número 1, a 2, 3, 4, 5. A letra fica horrorosa escrevendo com o mouse. 6, olha que 6 defeituoso. E 7. Que correspondem à mesma coisa que eu escrevi. K, L, M, N, O, P e Q. Lembram? E nós temos 4 tipos de subnível possíveis. Então, nós temos o S, o P, o D e o F. Sepultura para defunto fresco ou sem pão da fome. Mas não são todos os níveis que vão ter todos os subníveis. Lembram? Então, o subnível, o nível 1 ou camada 1 só tem a S. O 2 tem o S e tem o P. O 3 tem o S, o P e o D. O 4, S, P, D, F. O 5, S, P, D, F. O 6, S, P, D. E o 7, S, P. Certo? Esse jeito de desenhar eu acho que fica até mais fácil para a gente entender. No S,
quantos elétrons cabe no total? 2. No P, quantos elétrons cabem no total? 6. No D, quantos cabem no total? 10. E no F, quantos cabem no total? 14. Eu pus uns para cima e uns para baixo, mas não tem nada de regra nisso não, tá? É só para vocês não confundirem e não virar um código de barras aqui. Então, esse é o número máximo de elétrons que cada camada pode ter. Se ela tem só o S, vai ter 2. Se ela tem o S e o P, 2 mais 6, 8. Se ela tem S, P e D, 2 mais 6 mais 10. Tudo aquilo que a gente tinha discutido. Certo? E agora vamos fazer a distribuição. Como que a gente fazia? A gente segue no sentido diagonal. Então a gente vem para baixo. Tá vazio. Aqui a gente considera vazio. Então recomeça. Vem para cá. Tá vazio. Então recomeça e vem para cá. O que isso significa? Na hora de colocar os elétrons, primeiro eu vou preencher completamente o 1s. Aí tá vazio, vem pro próximo. Aí eu encho 2s. 1s e 2s estão completamente cheios, eu venho aqui e tá vazio. Então eu volto do começo e vou na diagonal pro próximo. O que vem? 2p. Aí eu encho 2p completamente, só depois eu vou encher o 3s. Depois do 3s, tá vazio. Eu venho para o 3p. Depois do 3p, 4s. Ué, professor, mas depois do 3p não vem o 3d? Não. Tá vendo? Ó, que a gente tem que ir na diagonal. Quando a gente vai na diagonal, a gente vai para o 4. Isso significa que o 3d tem mais energia do que o 4s. Então, ele vem depois. Tá? Então, mas o 4s não está mais longe do núcleo? Em teoria, sim. Mas a energia do 3D acaba sendo maior. Então, a gente põe o 3D depois. Vamos ao que importa. Fazer a distribuição. Então, lá no exemplo, nós tínhamos o flúor e tínhamos um 9 escrito embaixo. O que significa esse 9? Esse 9 é o número atômico. E o número atômico é o número de prótons que ele tem. Mas, professor, você não está falando que é distribuição eletrônica? O que me interessa o número dos prótons? Bom, esse flúor que a gente está vendo está sem carga, né? A gente pode considerar carga zero, porque ninguém está falando se está positivo ou negativo, então é carga zero. Quando a carga é zero, o número de prótons é igual ao de elétrons. Então, isso significa que o flúor neutro tem 9 elétrons, certo? Olha como que ele pode fornecer informações. Então, vamos fazer a distribuição. Eu tenho que distribuir esses 9 elétrons. Começo por quem? Camada K ou camada 1. O 1 tem o subnível S, e no S cabem no máximo 2 elétrons, que a gente põe como expoente, mas a gente não lê 1s ao quadrado, a gente lê 1s2, sendo que 1 significa o nível, S indica o subnível, e o 2, o quanto de elétrons tem nesse subnível. Ok? E enchemos 1. Aí vem para cá, agora a gente vai ter que pôr no 2. O 2, a gente põe 2, S2, colocamos. 2 mais 2, 4 elétrons. Mas a gente tem que distribuir 9, não 4. Então ainda falta elétrons. Então a gente continua. Vem para cá, tá vazio. Vamos para o topo de novo. Então a gente tem o 2P. 1, 2, 3, 4. Falta a gente distribuir 5 elétrons.
A gente põe aqui. 2p5. Então, essa é a distribuição do flúor. O flúor só tem duas camadas, camada K e camada L. 2 elétrons só na K, que é o máximo que cabe, e 7 elétrons na L. Qual que era o máximo que cabia na L? 8. Ela está com 7, tá ok, sem problemas, tá? Não pode ter mais do que o máximo, mas pode ter menos. Tranquilo para pensar em como é essa distribuição? Tá? Eu acho que tá ok. Pois não. Não tem uma regra que diz que a camada de valência ela só pode ter 2? Perdão, não estou escutando direito. Você pode repetir? Tá bom. Eu escutei de alguma, se não tem alguma regra e eu não escutei em seguida. Não, não tem uma regra que diz que a camada de valência só pode ter 2. O que que acontece? A gente vai ver na aula daqui 2 semanas, mais ou menos. O que acontece aqui? O hidrogênio e o hélio têm 2 elétrons no máximo na camada de valência, mas o resto tende a seguir a regra do octeto. E essa regra diz que, em geral, a camada de valência vai ter 8 elétrons para ficar estável. Então, não é no máximo 2. Pode ter 2, pode ter 8, tá? É assim que a gente considera. Mas a gente vai explorar bastante isso nas aulas de ligação química. A gente vai ver muito. Como que seria a distribuição se eu fizesse na forma dos orbitais? Então, a gente desenha os orbitais como caixinhas, tá? Então, nós temos o 1s, tá? Então, fazer a mesma coisa, só que em vez de distribuir em números, a gente distribui em desenhos. Aqui nós temos a 1, aqui nós temos a 2. Esses são orbitais do subnível S e esse do P. Lembrando que a camada 1 só tem do S. Como que a gente põe esses 2 elétrons? Meia seta para cima, meia seta para baixo. Lembra? Regra de Hund. Tá completo. 2 elétrons. Esses 2, como que a gente põe? Um para cima e um para baixo. Certo? Completamos. Podemos preencher o próximo subnível. E o próximo subnível, como que era a regra? Não deixe ninguém vazio. Então a gente tem que colocar 5 aqui. 1, 2, 3. Não tem ninguém vazio. Mas sobraram elétrons. Então a gente põe 4, 5. Tá? E aqui, esse daqui fica com um elétron só. Mas vocês concordam comigo que está muito mais igualitário 2 cheios e 1 meio cheio do que se a gente fizesse diferente? Então, enche todos do começo e deixa os do final vazios. Tá? Assim, é uma distribuição mais igualitária. Deu para entender agora a regra de Hund, as regras de Pauli, que um para cima, um para baixo? Está ficando mais claro? Tá? Espero que esteja ótimo, se não, podem me perguntar. O próximo da distribuição que ele pediu, eu nem vou apagar. O que ele me pediu? O flúor com uma carga negativa. Se o flúor está com uma carga negativa, o que significa? Que o número de elétrons dele será maior do que o número de prótons. Quanto maior? Se a gente está com uma carga negativa, quer dizer que ele tem um elétron a mais. Então seria 9, que seria o número dos prótons, mais esse um elétron adicional. Então a gente tem que fazer uma distribuição de 10 elétrons. Aqui a gente não fez de 9 elétrons, aonde a gente põe o décimo, em vez de ser 2p5, é 2p6, que cabe mais um. E aqui a gente põe esse último elétron para baixo. Então, essa é a distribuição
do flúor carregado negativamente. Ok? Agora eu vou apagar isso daqui para a gente ir para o próximo exemplo. Próximo exemplo é o cálcio. E o cálcio está escrito com o número 20 embaixo. Não tem carga. Então, significa que prótons são iguais aos elétrons, que são iguais a 20. Então, temos 20 elétrons. Ok? Fazendo a distribuição. 1s2. 2s2. 2p6. Se a gente somar o tanto de elétrons que tem aqui, isso daqui dá 10 elétrons. Mas eu quero colocar 20, tá? Apesar desse 2 estar feio. Eu vou deixar assim para ficar mais evidente. Então, ainda tem que continuar preenchendo. Vamos, então. 3s2. Ainda falta. E aí, depois do 3s2, a gente vem para cá, sobe e volta. Então, 3p6. Agora a gente tem 18 elétrons. Mas eu não estou perguntando 18, eu quero saber de 20 elétrons. Qual que é o próximo? 3D? Não, a gente vai na diagonal crescendo a energia. Então o próximo vai ser o 4s e cabem 2 elétrons. Aqui a gente distribuiu mais 10. Então tem 20 elétrons. Certo? Essa é a forma de distribuição do cálcio. Até que tranquilo. O próximo que ele pede, eu nem vou mostrar a distribuição dos elétrons, porque é daquela forma. Meia seta para cima, meia seta para baixo, e montando os quadrinhos, daquele mesmo jeito, tá? E vocês têm muito exercício nas listas para fazer, e vocês têm a resolução comentada da lista para conferir. O próximo que eu quero saber é o cálcio 2+. Quando eu tenho cálcio 2... Eita, muito grosso. Quando eu tenho cálcio 2+, o que acontece? O que eu quero dizer? Que eu tenho um número de prótons maior do que o de elétrons. Como que eu faço para ter um número maior de prótons do que de elétrons? Eu ganho prótons, ou eu perco elétrons, ou eu ganho elétrons, tanto faz. Como que eu faço? Como que eu faço para um átomo passar a ser um íon positivo? Perde elétrons. Exatamente. Você sempre perde elétrons. Não mexe no número de prótons nunca. Você brinca com o número de elétrons. Se ele está com carga 2+, significa o quê? Que eu perdi 2 elétrons. Quando o átomo está neutro, eu tenho 20 elétrons. Mas esse eu perdi 2. Então, em vez de ter 20, eu vou ter 20 menos 2, que seria igual a 18, certo? E para fazer a distribuição, eu vou reaproveitar a distribuição. Ai, professor, mas a distribuição que você fez tem 20 elétrons e eu quero saber quando tem 18. Quando você vai retirar elétrons, seja para fazer uma ligação, para ionizar, você tira sempre da camada de valência. Qual é a camada de valência, que eu vou escrever aqui como CV? A camada de valência é a camada mais externa, tá? É sempre a mais externa. Como que eu vou saber qual que é a mais externa? Você olha o número. Aqui tem o maior número, 1, 2, 3 ou 4. Aqui tem 4, é a camada mais externa. Nesse caso, em geral, não importa a energia. O que importa é que você vai tirar os elétrons do que está mais afastado do núcleo, porque está lá longe do núcleo, é mais difícil para ele sentir a perda. Então eu tenho que tirar 2 elétrons de lá. Então eu tiro esse daqui. Eu excluo a camada 4s2. E o cálcio 2+, vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Certo?
Deu para entender isso? Deu para entender como faz a distribuição neutra, quando faz de cátion e quando faz de ânion? Se não entendeu, a gente vê mais exemplos. Tranquilo, então tá ótimo. Eu não vou fazer a do urânio, porque olha aqui, o urânio tem 92 elétrons. Enfim, é basicamente seguir isso. Então o urânio, ele vai ser mais ou menos assim. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, vai ser mais ou menos isso, tá? Ele vai parar mais ou menos por aqui. Então vai mais ou menos até aqui. É muita coisa para a gente distribuir, mas é só seguir diagonal, ver que está vazio, volta e começa de novo. Diagonal, ver que está vazio, volta e recomeça. Vou mudar a forma de apresentação para vocês verem só os slides agora. Então, os elétrons mais externos, por que a gente costuma brincar com eles? Põe, tira, por que sempre é na camada de valência? A camada de valência, ou camada mais externa, ela é a que é menos afetada pelo núcleo. Porque, vamos pensar assim, o núcleo é muito positivo, todos os prótons estão lá. E eles vão atrair os elétrons da redondeza. Só que os elétrons mais externos vão estar muito longe para ele atrair. Lembra que se a gente considerar o núcleo do tamanho de uma bola de futebol, a camada mais externa estaria entre 2 e 20 quilômetros de distância. Gente, é muito longe. Uma bola de futebol para 20 quilômetros. É muita distância. Então, quanto mais externas são as camadas, mais longe estão do núcleo, menos o núcleo vai conseguir puxar. Além disso, o que acontece? Lembra que elétron é negativo, carga negativa, repele negativa? Os elétrons da camada K vão repelir os da camada L. Os da camada L vão repelir os da camada M, e assim por diante. E essa repulsão vai enfraquecer a atração do núcleo pelas camadas mais externas. Fez sentido? Então aqui, só os elétrons da camada mais interna se aproveitam 100% da carga nuclear. Os elétrons da camada de valência, coitado, eles são repelidos pelos elétrons da camada mais interna e não têm o mesmo acesso à carga nuclear. Certo? Distribuição eletrônica. Tudo que eu ensinei para vocês não é regra. Temos exceções. As exceções é que, lembra que o 4S é menos energético que o 3D, então a gente preenche ele primeiro, completa ele, depois vai completar o próximo. Em alguns metais de transição, como o cobre, a prata, o ouro, aqueles metais nobres e de transição, eles têm uma configuração um pouquinho diferente. Então, eles preferem preencher a camada mais energética e deixar o subnível S meio cheio. Mas isso é exceção. Cai essas exceções no vestibular? Só se for ITA, tá? Vestibular normal não cai isso. É só para vocês entenderem que, apesar de ir de menor energia para de maior energia, existem sempre alguns átomos que querem acabar com a nossa vida e dificultar o processo de aprendizado. Certo? Então, de forma geral, o preenchimento nos subníveis obedecem à regra de Hund. Sempre é melhor todo mundo meio cheio do que alguns cheios e outros vazios. O elétron, ele sempre vai procurar um orbital vazio daquele subnível, porque se ele tiver em um parcialmente preenchido, ele teria uma repulsão eletrostática maior. Tá? Então, por isso que é melhor preencher todos igualmente do que enche uns e outros vazios. E sempre recebem o primeiro com o mesmo spin.
Então, vocês viram que a gente sempre começa com a seta para cima. Isso é convenção. Se você quiser ser do contra e começar sempre com a seta para baixo, todo primeiro elétron de cada caixinha, ou seja, cada orbital, tem que ser para baixo. E todo segundo elétron da mesma caixinha tem que ser para cima. O que importa é, se o primeiro está para cima, os primeiros das outras sempre estarão para cima e vice-versa. E dentro da mesma caixinha eles devem ter spins opostos, sempre. Isso daqui foi as configurações que a gente já realizou. E para finalizar esse conteúdo que parecia que não ia acabar nunca, nós temos mais uma coisa para a gente ver, chamada números quânticos. Os números quânticos são o CEP de um elétron. Eles dão o endereço dele, ou o CPF, podendo indicar quem eles são. No final acaba dando no mesmo, que quem eles são dependem de onde eles estão. Nada mais é do que eu estou estudando, eu quero falar sobre o elétron da camada K. Vai ficar difícil saber de qual dos dois eu estou falando da camada K. E na camada N, que eu vou ter 32 elétrons, eu vou ter que especificar a camada, entendeu? É meio complexo, então a gente usa números para substituir. Temos 4 números quânticos. O primeiro é o número principal, ou N. Ele indica o nível de energia. Por exemplo, eu quero falar de um elétron que está... Eu quero falar do segundo elétron que está no orbital D do nível N. Então eu sei que está no nível N. Qual que vai ser o número quântico principal? Vai ser 4. Tá? Esse é fácil de lembrar porque lembra os níveis, vai de 1 a 7. Então eu estou falando do 4. Temos um número quântico secundário, representado pela letra L, que fala qual subnível de energia aquele elétron está. Lembra que eu falei que nesse exemplo eu queria um do subnível D? Então, subnível D é número 2. Então, ele vai ter número N4, número L2. E aí, eu tenho que definir qual que é o número quântico magnético, ou seja, dentro de qual orbital ele estará. Por quê? Eu falei que ele está no subnível D. Mas vocês estão vendo que eu tenho 5 orbitais no subnível D? Qual deles vai ser? Lembra que eu falei que eu queria o do primeiro orbital, o segundo elétron do primeiro orbital do subnível D da camada 4? Então, o primeiro orbital tem número -2. Então, o endereço desse elétron, por enquanto, está N4, L2, M-2. E aí, vamos supor que eu comecei distribuindo eles para cima, igual eu sempre começo, e eu dei o número mais meio quando é para cima e menos meio quando é para baixo. Eu não quero segundo dentro dessa caixinha, então eu quero que está virado para baixo, eu quero menos meio. Dessa forma, o número quântico desse elétron específico vai ser N4, L2, M-2, S menos meio. Certo? Por que isso? Porque 2 elétrons de um mesmo átomo vão sempre ter 2 sequências de número quântico diferente. Professor, mas não vai ter um outro elétron aqui que vai ter os números idênticos? Não. Por quê? Ele vai ser N4, L2, M-2, mas se ele for o primeiro elétron desse orbital, ele vai ser mais meio. Entendeu? O primeiro vai ser mais meio, o segundo vai ser menos meio, porque ele está virado para baixo. E aí dá para saber que eu tenho 2 elétrons diferentes de spins opostos ocupando um mesmo orbital. Certo? Vocês querem que eu faça algum exemplo disso para a gente finalizar? Por favor. Tá bom. Então eu vou compartilhar de novo. Vou compartilhar de novo a tela inteira, que aí vocês conseguem visualizar. Ó,
Se vocês não estiverem vendo, podem me avisar. Mas vamos dizer que a minha escolha será o elétron, o terceiro elétron que está nesse subnível aqui. Tá? Eu quero o terceiro que está no subnível P. Aí eu vou ter que fazer a distribuição. Então, camada 1, camada 2 e camada 3, que é tudo o que esse átomo tem. Ó, esse átomo só tem subnível S ou P, certo? Dele não tem nenhum. Então vamos distribuir todos os elétrons do cálcio carregado, tá? Que é essa distribuição quando tem 18 elétrons. Então, um para cima e um para baixo, completou. Um para cima e um para baixo, completou. Agora vem para cá. Para cima, para cima, para cima. Temos elétrons suficientes para completar para baixo. Aqui nós distribuímos 10 elétrons, certo? Ainda faltam 8. Para cima e para baixo, ainda sobraram 6. Para cima, para cima, para cima, para baixo, para baixo, para baixo. Está completo, não tá? Completei as 3 camadas, camada 1, camada 2 e camada 3, e completei todos os subníveis. Eu tinha pedido o elétron, o que fosse o terceiro elétron que tivesse aqui. Eu disse que eu queria o terceiro nessa ordem. Então, onde ele estará? Ele estará, certamente, na camada 3. A camada 3 representa o número quântico n igual a 3. Lembra? A K é 1, a L é 2, a M é 3. Então, nós temos a K, L e M. O meu de interesse está na M. E aí o símbolo do número quântico principal é N. Para todos, tá? Qualquer um que você for pegar é o mesmo símbolo. Tá, mas aonde ele está? Então eu quero saber o número quântico secundário, representado por um L. Ele está no subnível P. E aí quando a gente olha o P, o que é? 0, 1. Então, ele está no L igual a 1. Por quê? O S vai ser igual a 0, o P vai ser igual a 1. Tá, mas eu quero o terceiro elétron. Na hora que eu distribuí, eu pus 1, 2, e esse foi o terceiro elétron que eu distribuí, não foi? Seguindo a regra de Hund. Foi esse daqui o terceiro. Então, ele estará nesse orbital da direita. E é aí que eu determino o número quântico M, magnético. Se eu olhar, o que está na direita é o mais 1. Então, ele vai ter M mais 1. E o último número quântico que falta para dar o CEP dele é o S, que seria o de spin. Vamos considerar que quando está para cima, o spin é mais meio. E quando está para baixo, o spin é menos meio. Certo? O meu de interesse é esse daqui. Ele está para cima. Então, o quarto número quântico dele é mais meio. Então, quando eu estiver falando do terceiro elétron a ser distribuído no subnível P da camada 3 do cálcio iônico, eu vou estar me referindo a esse CEP aqui. É um endereço onde você só vai conseguir encontrar esse elétron.
Esse daqui vai ser muito parecido com o endereço dele. O que vai mudar? Tudo o que vai mudar para ele vai ser esse último número quântico S, que em vez de ser mais meio, vai ser menos meio. O resto vai ser 3, 1 e mais 1. Tá? Ficou claro? Como assim não entendeu como ficou menos? Você não entendeu o porquê do mais meio e porquê do menos meio? Por que existem esses dois? Tá. A gente, dentro de um orbital, a gente não sempre tem que ter um para cima e um elétron para baixo, spins opostos, um com polo norte e um com polo sul. Como que eu vou saber qual que é qual? Eu determino que o que está para cima vai ser mais meio e o que está para baixo menos meio. Como o que eu tinha escolhido no exercício era o primeiro elétron, ele era mais meio. Depois, no segundo exemplo, eu escolhi o vizinho dele, que está dividindo casa com ele, e ele está para baixo. E quando ele está para baixo, ele é menos meio. Então, o mais e menos indicam se ele está para cima ou para baixo, indicam qual é o spin dele. Certo? Entendeu agora? Então, ficou menos porque aquele segundo elétron tem o spin oposto, contrário. Um teria polo norte e outro polo sul, por exemplo. Tá? Se é isso, esse é todo o conteúdo da nossa aula de hoje. É muita coisa, mas é importante para a gente entender o resto da matéria. Tá? Então, por isso que eu não quis pular. Não, você sempre pega a setinha que ele pediu. No caso, ele tinha pedido a penúltima. Né? Lembra, ó, eu tinha pedido o terceiro elétron a ser distribuído. Então não era a última setinha, era a penúltima. Aí ele era um mais meio. No outro exemplo, eu pedi a última setinha. Aí quando eu pedi a última setinha, ela foi menos meio. Tá? Você não pega a última sempre, você pega a que ele pediu. Se a que ele pediu for a última de algum orbital, é isso, é nóis. Tá? Se não for, esteja preparada só para mudar o sinal. Ok? Na lista de vocês tem a resolução desses exercícios. Se vocês precisarem, não entenderem, podem me mandar por WhatsApp. Eu converso com vocês, apesar de às vezes eu demorar. Mas um momento eu lembro e eu vou responder. Tá? Eu vou encerrar a gravação. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem